A primeira coisa que Wade Coulter viu não foi o sangue. Foi o medo. A jovem estava encostada contra a cerca do seu celeiro, uma mão pressionando o lado esquerdo das costelas, a outra segurando a barra de madeira como se fosse a única coisa impedindo o mundo de desmoronar sobre ela. Seu vestido estava rasgado no ombro, poeira grudada na saia, como se ela tivesse corrido quilômetros pelo Kansas seco. Seus pés descalços sangravam. Seu cabelo castanho caía sobre os olhos, mas não escondia o olhar. Aquele olhar que dizia que ela havia visto coisas que ninguém deveria ver. O sol da tarde batia forte nas suas costas, e Wade podia ver o tremor nos ombros dela. Não de frio, de esgotamento puro. Wade largou o balde de água que carregava. Parou a 3 passos dela, as mãos abertas à vista, como faria com um animal assustado. Senhorita, ele disse, mantendo a voz baixa e calma. Você está machucada. Ela não respondeu logo. Apenas olhou para ele com aquela desconfiança crua que vem de ser traída muitas vezes. Depois engoliu em seco e falou, a voz rouca e quebrada. Eu preciso de ajuda, mas não me toque aqui. Ela pressionou a mão contra o lado esquerdo das costelas, os dedos tremendo. Por favor, não me toque aí. Wade franziu a testa. Aquilo não era apenas uma ferida dolorida. Aquilo era um pedido carregado de pânico. O tipo de pedido que uma pessoa faz quando sabe que algo pode ser descoberto. Tudo bem, Wade disse devagar. Não vou tocar onde você não quer. Mas preciso levar você para dentro e ver o que pode ser feito. Você consegue andar? Ela assentiu. Mas quando tentou dar o primeiro passo, os joelhos cederam. Wade se moveu rápido, mas parou antes de tocá-la. Vou te segurar pelo braço, ele disse. Só isso. Você me avisa se eu machucar. Ela deixou que ele a segurasse e juntos atravessaram a porta da pequena casa de madeira que Wade chamava de lar há 10 anos. Dentro, o ar estava mais fresco. A casa era simples. Uma mesa, 2 cadeiras, um fogão a lenha e uma cama no canto. Wade ajudou a jovem a sentar na cadeira mais próxima da janela, onde a luz ainda entrava. Ela se encolheu imediatamente, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger de algo invisível. Wade acendeu o lampião e pegou um pano limpo e uma bacia com água. Vou limpar esses cortes nos seus pés, ele disse. Se doer, você me diz. Ela não falou nada. Apenas observou enquanto Wade se ajoelhava no chão de madeira e começava a lavar os pés dela com cuidado. Suas mãos eram ásperas de anos trabalhando a terra, mas ele tinha um toque surpreendentemente gentil. Quando terminou, ele olhou para ela e percebeu que ela estava chorando, não soluçando, apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto sujo. Como você se chama? Wade perguntou. Clara, ela sussurrou. Clara Bennett. Wade Coulter, ele respondeu. E você está segura aqui, Clara. Ninguém vai te machucar nessa casa. Você tem minha palavra. Clara olhou para ele como se estivesse tentando decidir se podia acreditar nisso. Então, finalmente, ela falou. Eu fugi. Ele vai vir atrás de mim. E quando vier, ele vai matar qualquer um que estiver no caminho. Wade sentou na outra cadeira e cruzou os braços. Quem é ele? Marcus Brennan, Clara disse, e a forma como ela pronunciou o nome fez parecer que estava cuspindo veneno. Ele é dono de metade de Wichita. Comerciante de gado, emprestador de dinheiro e outras coisas que as pessoas preferem não falar em voz alta. Meu pai devia dinheiro a ele. Quando o papai morreu, Marcos disse que eu era parte do pagamento. Wade sentiu o estômago revirar. E você fugiu? 3 dias atrás, Clara disse, roubei um cavalo e corri. Ele morreu a uns 5 quilômetros daqui. Cavalguei ele até o fim. Depois vim andando. Wade balançou a cabeça, processando. Então voltou ao assunto que ela tinha evitado. E o que você não quer que eu veja? O que tem no seu lado esquerdo? Clara ficou em silêncio.
A respiração dela ficou mais rápida, os olhos desviando para a janela como se esperasse ver Marcos aparecer a qualquer momento. Se eu te mostrar, ela disse devagar, você vai entender porque ele nunca vai parar de me procurar. Wade esperou. Não pressionou. Apenas ficou ali, deixando que ela decidisse. Finalmente, Clara levantou a barra do vestido rasgado, revelando o lado esquerdo das costelas. E Wade viu. Não era apenas uma cicatriz. Era uma marca. Queimada a ferro. As iniciais MB gravadas na pele como se ela fosse gado. Wade sentiu a raiva subir como fogo na garganta. Ele tinha visto muitas coisas ruins em sua vida. Guerra, morte, homens fazendo coisas que não deveriam. Mas isso era diferente. Isso era crueldade deliberada. Ele fez isso com você, Wade disse, a voz tão baixa que parecia um rosnado. Há 2 meses, Clara disse, puxando o vestido de volta. Ele disse que eu era propriedade dele agora. Disse que se eu fugisse, todo mundo saberia de quem eu era só de olhar. Wade ficou de pé e caminhou até a janela, olhando para fora, para o horizonte onde o sol começava a descer. Ele não falou por um longo momento. Apenas respirou fundo, tentando controlar a fúria que queimava dentro dele. Você não vai voltar para ele, Wade disse finalmente. Eu não ligo quem esse homem acha que é. Você fica aqui até a gente descobrir o que fazer. Clara balançou a cabeça. Você não entende. Ele tem homens, rastreadores. Ele vai encontrar o cavalo morto e seguir as pegadas até aqui. E quando chegar, ele vai te matar só para fazer questão. Então a gente se prepara, Wade disse, virando para olhar para ela. Você sabe atirar? Clara hesitou, depois balançou a cabeça. Meu pai me ensinou quando eu era pequena, mas faz tempo. Então vamos te relembrar, Wade disse. Amanhã de manhã a gente começa. Naquela noite, Wade fez Clara dormir na cama, enquanto ele ficou no chão com um cobertor. Ele não dormiu muito. Ficou olhando para o teto, pensando em Marcus Brennan, pensando na marca queimada na pele de Clara, pensando em como alguns homens acham que podem possuir outros seres humanos. Quando o sol nasceu, Wade já estava acordado, preparando café e bacon. Clara apareceu da cama, ainda assustada, mas com um pouco mais de cor no rosto. Eles comeram em silêncio, e depois Wade a levou para o campo aberto atrás da casa. Ele alinhou garrafas vazias na cerca e colocou sua pistola reserva nas mãos dela. Primeiro tiro sempre assusta, Wade disse. Depois fica mais fácil. Clara segurou a arma com as 2 mãos, mirou e puxou o gatilho. O tiro ressoou pelo Kansas vazio e a garrafa explodiu. Wade sorriu. Você não esqueceu tanto assim. Nos dias seguintes, Wade ensinou Clara tudo o que podia. Como cavalgar rápido. Como recarregar uma arma sem olhar. Como ler o vento e saber quando alguém estava se aproximando. Ele também a ensinou coisas mais simples. Como fazer pão. Como ordenhar a vaca teimosa dele chamada Mabel. Como rir de novo, mesmo quando o medo ainda estava lá, escondido nas sombras. Uma tarde, enquanto eles trabalhavam consertando a cerca juntos, sob o calor brutal do Kansas, Clara parou e olhou para Wade. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Você nem me conhece. Eu trouxe problemas para sua porta. Por que não me mandou embora? Wade parou de martelar o prego e olhou para ela. Porque tem coisas que a gente simplesmente faz porque são certas, ele disse. E porque eu já fui casado. Minha esposa morreu de febre há 10 anos. Desde então, essa casa ficou vazia demais. Talvez você tenha me lembrado que ainda há coisas no mundo que vale a pena proteger. Clara sentiu algo se mexer no peito. Não era amor, ainda não. Era algo mais frágil, esperança. Mas a esperança tem uma forma de crescer quando você não está prestando atenção. E enquanto o sol se punha e eles caminhavam de volta para a casa, Clara percebeu que pela primeira vez em anos, ela não estava olhando por cima do ombro.
Ela estava olhando para frente. Mas a 80 quilômetros de distância, em Wichita, Marcus Brennan estava sentado em seu escritório, ouvindo o relatório de um dos seus rastreadores. Encontramos o cavalo morto, o homem disse, e pegadas levando para o sul. Ela foi a pé. Não pode ter ido muito longe. Marcus sorriu. Aquele sorriso frio que fazia até homens crescidos recuarem. Então vamos buscá-la, ele disse, e dessa vez, quando eu trouxer ela de volta, vou ter certeza de que ela nunca mais vai conseguir fugir. Foi uma manhã de quinta-feira quando Wade viu a poeira no horizonte. 3 cavaleiros, vindo rápido. Ele estava no celeiro quando percebeu e imediatamente correu para dentro da casa. Clara, ele disse, mantendo a voz calma mas urgente. Eles estão chegando. Clara ficou branca. Ela sabia quem eram. Não precisava perguntar. Wade pegou o rifle da parede e verificou a munição. Você fica dentro, ele disse. Tranca a porta. Não saia a menos que eu te chame. Wade, não, Clara disse, a voz tremendo. Você não pode enfrentar Marcus sozinho. Ele vai te matar. Talvez, Wade disse olhando para ela. Mas eu não vou deixar ele te levar. Não sem lutar. Antes que Clara pudesse responder, Wade saiu pela porta e ficou parado no meio do pátio, rifle na mão, esperando. Os 3 cavaleiros pararam a alguns metros de distância. O homem no meio desceu do cavalo devagar, ajeitando o chapéu. Marcus Brennan era alto, de ombros largos, com um bigode bem cuidado e olhos que pareciam pedra. Ele olhou para Wade com desprezo. Você deve ser o idiota que está escondendo minha propriedade, Marcus disse. Ela não é propriedade de ninguém, Wade respondeu a voz firme. Ela é uma pessoa, e ela não vai voltar com você. Marcus riu, um som seco e vazio. Você realmente acha que pode me parar? Eu tenho dinheiro, influência, e os 2 homens atrás de mim têm armas. O que você tem, fazendeiro? Um rifle velho e um pedaço de terra que não vale nada? Eu tenho princípios, Wade disse. Algo que você claramente nunca ouviu falar. A expressão de Marcus endureceu. Última chance. Me devolva a garota, ou eu pego ela à força. E depois eu queimo essa merda de casa até o chão. Wade não baixou o rifle. Então você vai ter que tentar. Foi então que Clara saiu da casa. Wade virou a cabeça, surpreso. Clara, não, ele disse. Mas ela já estava andando, segurando a pistola que Wade tinha dado a ela, os passos firmes apesar do medo. Acabou, Marcus, Clara disse, parando ao lado de Wade. Eu não sou mais sua, nunca fui. E se você tentar me levar, eu vou te matar. Marcus olhou para ela, depois para a arma na mão dela, e riu de novo. Você não tem coragem, garota. Você nunca teve. Talvez não, Clara disse. Mas ele tem. Ela apontou para Wade. E se você dar um passo à frente, ele vai atirar. E eu vou atirar também. E talvez a gente morra. Mas você com certeza vai morrer primeiro. Por um momento, Marcus hesitou. Ele olhou para os 2 homens atrás dele, que de repente pareciam menos confiantes. Então ele olhou de volta para Clara e Wade e percebeu algo. Eles não estavam blefando. Marcus deu um passo para trás. Isso não acabou, ele disse, a voz cheia de raiva contida. Você me deve, garota, e eu sempre cobro minhas dívidas. A única coisa que eu te devo é um tiro, Clara disse. Agora sai da propriedade dele antes que eu pare de ser educada. Marcus montou no cavalo, mas antes de ir embora, ele olhou para Wade. Você vai se arrepender disso, fazendeiro. Você não sabe com quem está mexendo. E você não sabe com quem está mexendo. Wade respondeu. Agora some. Thelma. Eles assistiram Marcus e seus homens cavalgarem de volta para o horizonte. Quando a poeira baixou, Clara soltou a respiração que estava segurando e deixou a arma cair. Suas pernas tremeram, e Wade a pegou antes que ela caísse. Você fez bem, Wade disse segurando-a firme.
Você foi corajosa. Eu estava apavorada. Clara sussurrou. Ainda estou. Coragem não é não ter medo, Wade disse. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando você está apavorada. Agora, antes de eu continuar, se você ainda está comigo, me faça um favor. Toque no botão de inscrever agora, porque essa história está prestes a ficar ainda mais interessante. Pegue seu café, se acomode e me diga nos comentários que horas são onde você está ouvindo. Eu adoro ouvir de vocês. Nos dias que se seguiram, Clara e Wade não baixaram a guarda. Eles sabiam que Marcus não era o tipo de homem que desistia facilmente. Mas enquanto esperavam, algo mudou entre eles. Clara começou a sorrir mais. Ela começou a falar sobre o futuro, não sobre o passado. E Wade começou a perceber que a casa não se sentia mais vazia. Uma noite, enquanto estavam sentados no alpendre, assistindo o sol se pôr, Clara finalmente falou sobre a marca. Eu costumava ter vergonha, ela disse. Pensei que isso me definia. Que eu sempre seria a garota que Marcus Brennan marcou como gado. E agora? Wade perguntou. Agora eu acho que é só uma cicatriz, Clara disse. Não define quem eu sou. Define quem ele é. Um monstro. Wade olhou para ela. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci, Clara Bennett. Clara virou a cabeça para olhá-lo. Você realmente acredita nisso? Eu acredito, Wade disse. E então, devagar, ele estendeu a mão e tocou o rosto dela. Clara não se afastou. Em vez disso, ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave, cheio de esperança e gratidão, e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Quando se afastaram, Clara sorriu. Obrigada, ela disse, por me lembrar que ainda existem homens bons no mundo. Obrigada a você, Wade disse, por me lembrar que ainda vale a pena lutar por alguma coisa. Mas 80 quilômetros ao norte, Marcus Brennan estava fazendo planos. Planos que envolveriam fogo, sangue e vingança. 3 semanas depois, Wade acordou com o cheiro de fumaça. Ele saltou da cama e correu para a janela. O celeiro estava em chamas. Clara! Ele gritou, correndo para acordá-la. Levanta! Eles estão aqui! Clara acordou imediatamente, pegando a pistola da mesa de cabeceira. Wade pegou o rifle e abriu a porta com cuidado. Lá fora, 3 figuras estavam no pátio, iluminadas pelo fogo do celeiro. Marcus estava no meio deles, um lampião na mão. Eu avisei. Marcus gritou. Eu avisei que você ia se arrepender. Wade mirou o rifle, mas antes que pudesse atirar, um dos homens de Marcus atirou primeiro. A bala acertou a moldura da porta, estilhaçando madeira. Wade se abaixou e puxou Clara de volta para dentro. Vamos sair pela porta dos fundos, Wade disse, e depois a gente corre para o rio. Eles não vão nos pegar no escuro. Mas quando chegaram à porta dos fundos, viram que outro homem estava esperando lá. Um dos capangas de Marcus, armado e pronto. Clara não hesitou. Ela levantou a pistola e atirou. O homem caiu. Eles correram pelo campo, o fogo iluminando suas costas, os gritos de Marcus ecoando atrás deles. Quando chegaram ao rio, Wade parou e olhou para trás. A casa estava começando a pegar fogo também. Tudo o que ele tinha construído nos últimos 10 anos estava sendo destruído. Mas quando olhou para Clara, ofegante ao seu lado, ele percebeu algo. A casa podia ser reconstruída. O que importava estava bem aqui, ao seu lado. Vamos para Dodge City, Wade disse. Vamos falar com o xerife. Marcus foi longe demais dessa vez. Clara assentiu. Você acha que eles vão fazer algo? Eles vão ter que fazer, Wade disse, porque eu não vou parar até que Marcus Brennan pague pelo que fez. Levaram 2 dias para chegar a Dodge City. Quando chegaram, foram direto ao escritório do xerife. O xerife era um homem chamado Tom Lawson,
Um veterano da guerra com cicatrizes no rosto e um olhar que dizia que ele já tinha visto de tudo. Wade contou tudo. Sobre Clara, sobre Marcus, sobre a marca, sobre o incêndio. Quando terminou, o xerife ficou em silêncio por um longo momento. Marcus Brennan é um homem poderoso, o xerife disse finalmente. Ele tem amigos em lugares altos. Vai ser difícil fazer isso grudar. Mas não impossível, Wade disse. Não se você tiver evidências, o xerife disse. Você tem? Clara respirou fundo. Então, devagar, ela levantou a camisa e mostrou a marca. O xerife olhou e sua expressão endureceu. Isso é suficiente, ele disse. Nenhum homem tem o direito de marcar outro ser humano como gado. Eu vou emitir um mandado de prisão. 2 dias depois, o xerife e mais 4 homens cavalgaram para Wichita. Wade e Clara ficaram em Dodge City, esperando. Foi a espera mais longa da vida de Clara. Ela ficava na janela do pequeno quarto que haviam alugado, olhando para a rua, esperando ver o xerife voltar. Finalmente, no 3º dia, eles voltaram. E com eles estava Marcus Brennan, algemado e furioso. Quando ele viu Clara, ele cuspiu no chão. Isso não acabou, ele gritou. Você vai pagar por isso, garota. Não, Clara disse, descendo as escadas e caminhando até ele. Você vai pagar por tudo que você fez, por cada mulher que você machucou, por cada vida que você destruiu. Marcus tentou se soltar, mas os deputados o seguraram firme. Eu sou um homem respeitado, ele gritou. Eu tenho direitos. Você tinha direitos, o xerife disse, até você decidir que era dono de pessoas. Agora você é apenas um criminoso. Eles levaram Marcus embora. Clara ficou parada na rua, assistindo-o desaparecer. Wade colocou a mão no ombro dela. Acabou, ele disse. Realmente acabou dessa vez. Clara virou e olhou para ele. O que a gente faz agora? Wade sorriu. A gente reconstrói. A gente começa de novo. Juntos. Clara assentiu. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre. 6 meses depois, Clara estava parada no alpendre da casa reconstruída, assistindo o sol nascer sobre o Kansas. Sua barriga estava redonda com o primeiro filho dela e de Wade, e quando ela sorriu, o sorriso alcançou os olhos. Wade saiu da casa, 2 xícaras de café nas mãos. Ele deu uma para Clara e ficou ao lado dela. Como você está se sentindo? Wade perguntou. Feliz, Clara disse. Pela primeira vez na minha vida, eu estou realmente feliz. Wade passou o braço ao redor dela. Eu também. Aqui está o que eu aprendi com a história de Wade e Clara. E talvez você precise ouvir isso hoje também. Não importa o quão escuro o seu passado seja, não importa quantas cicatrizes você carregue, você sempre pode começar de novo. Clara poderia ter deixado que a marca que Marcus colocou nela a definisse para sempre. Ela não deixou. Ela escolheu lutar. Ela escolheu se curar. E essa escolha mudou tudo. Se essa história tocou seu coração, me faça um favor. Toque no botão de curtir, inscreva-se no canal e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que a cura é possível. E eu quero ouvir de você. Você já teve que recomeçar do zero? Ou encontrar coragem para confiar novamente depois que alguém te quebrou? Deixe um comentário abaixo. Todos nós somos um pouco como Clara e Wade. Todos nós temos cicatrizes, mas essas cicatrizes não nos definem. O que nos define é o que fazemos a seguir, quem escolhemos nos tornar. Wade e Clara construíram algo lindo de pedaços quebrados. E você também pode. Obrigado por ouvir, pessoal. Até a próxima vez, mantenha seu coração aberto e sua coragem forte.